Ei, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, para mais uma aula. Hoje a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente já viu, né, a primeira parte dessa legislação, que é a Lei 8.069, né, de 1990, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? É uma lei aí que foi promulgada, né, um estatuto, logo depois da nossa Constituição de 1988. Tá? Só para a gente rememorar, a gente vai passar aqui rapidamente o que a gente viu na primeira parte, né, dessa aula, de um vídeo, né, de uma videoaula que a gente já tem aqui, que a gente viu os 7 primeiros artigos dessa lei, né? Então, desse estatuto. É o estatuto que fala, né, essa primeira parte, do que abrange, do que trata a lei, o que compreende a faixa etária aí, do que é ser criança e adolescente, de quem é dever garantir, né, os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, no artigo 1º aqui vem falando, né, que essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Proteção essa em todas as áreas e lugares, né? A gente tem que gravar essa questão que está, né, em relevância aqui da proteção integral, porque vem muita questão que vem assim, parcial. Na hora que você vê qualquer coisa parcial, já fica atenta, porque não é parcial, seja ela em qualquer circunstância dentro do estatuto. Não é parcial, é integral, tá? Na aula de hoje, eu vou fazer nesse mesmo modelo que eu fiz esse primeiro vídeo, que foi trazendo alguns artigos e algumas questões para ilustrar. Eu vou fazer nessa mesma pegada, mas a gente não vai relembrar aqui essas questões, é só assistir a videoaula anterior que vocês vão ver. Artigo 2º. Considera-se criança, que é a questão da faixa etária. O que é ser criança, o que é ser adolescente dentro desse estatuto, né? Qual que é a faixa etária? Considera-se crianças, para o efeito dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompleto, né? Então, 11 anos e seus 11 meses, né? E adolescente, aquela entre 12 anos e 18 anos de idade. E aí, esse artigo 2º traz para a gente um parágrafo único, que fala que nos casos expressos nessa lei, né, nesse estatuto, aplica-se excepcionalmente, este estatuto às pessoas entre 18 e 20 anos de idade. Por quê? Eu lembro que eu comentei com vocês, a gente vai ver de forma mais específica hoje, que crianças e adolescentes são penalmente imputáveis, né? Por quê? Porque se trata, né, não respondem pelo Código Penal, né? Porque elas são pessoas em desenvolvimento, né? A gente vai ver nos outros artigos aqui a questão de garantir esse pleno desenvolvimento das crianças, e elas não respondem por crimes, né? O que elas podem cometer ao longo desse período da vida, né? Até os 18 anos aí, são atos infracionais, né? Então elas respondem por isso, né? Com medidas socioeducativas e algumas outras que a gente vai ver lá na frente, e aí elas podem cometer esses atos infracionários, por exemplo, com 17 anos e 5 meses. Aí ela vai tomar alguma medida socioeducativa, né? Vai responder através de alguma medida socioeducativa que pode abranger até os seus 21 anos de idade, né? Então, por isso que esse parágrafo único vem falando para a gente que, né, esse estatuto ele pode aí, né, se estender a ser aplicado dos 18, né, depois dos 18, né, que aí deixa de ser criança, de ser adolescente, né, até os 21 anos de idade, porque ele pode estar cumprindo aí alguma medida socioeducativa até os 21 anos de idade, que depois disso é liberação compulsória, né? Depois disso não pode, mas até os 21, sim, ele, né? Se ele pegou uma medida socioeducativa com 17, com 16, e ela tem duração de 3 anos, né? Vai passar aí dos 18, tá bom? Artigo 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais da pessoa humana, né? E aí aqui que eu falo da pessoa em desenvolvimento, né? Gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhes por lei ou por qualquer outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim
a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, né? Esses direitos, né, enunciados nessa lei, aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação. Então, aqui vem colocando, né, essas crianças e adolescentes como pessoas ainda em desenvolvimento, né, que gozam dos direitos fundamentais, estão em desenvolvimento aí no aspecto físico, mental, moral, espiritual e social, e que esses direitos do pleno desenvolvimento em todas essas áreas se aplicam a todas as crianças, sem nenhum tipo de discriminação, seja ela de religião, deficiência, condição econômica, social, e aqui vem citando todos os outros tipos de discriminações, né? Artigo 4. De quem é dever, né, garantir esses direitos fundamentais para as crianças e adolescentes? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, né? Assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, né, que são todos esses direitos aí garantidos, né, assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí o parágrafo único desse artigo vem falando, né, a garantia de prioridade, né, compreende o quê? Compreende a primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Aqui é interessante gravar essa questão do público, tá? É público, não é privado. Igual quando eu falei lá, né, do integral, não é parcial. Aqui também cai muita pegadinha nessa questão do público-privado, né? Então, atendimento nos serviços públicos, relevância pública, preferência na formulação de execução de políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Artigo 5º, né? Vem garantir aí que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão a seus direitos fundamentais, né? Seja porque sofreu alguma ação, né, do poder público, de algum responsável, né, que seja de um professor, de negligência, discriminação, essa pessoa, né, pode responder tanto por uma ação feita contra, né, as crianças e adolescentes, ou por omitir também a omissão de um socorro, né, de alguma coisa que fere aí os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Artigo 6º. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento, né? Então, é só gravar aqui, né? Por que a criança não comete crime, né? Criança e adolescente, né? Sempre ter em mente que criança e adolescente, né, até os 18 anos, eles têm a condição peculiar aí de ser pessoas em desenvolvimento. Ok. Então, isso daqui a gente viu na primeira videoaula. Até o artigo 6º. E agora a gente vai dar continuidade aqui na aula de hoje, que vem falando para a gente que a gente vai abordar outros artigos dessa lei, né, desse estatuto, que é enorme, né, tem mais de 200 artigos, são divididos em duas partes, uma parte geral, uma parte especial, com as garantias aí das crianças e dos adolescentes. Assim como nas outras videoaulas, a gente não vai ver, né, a letra da lei de sua forma integral. Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe o máximo de artigos, né, relacionados aqui à área de educação,
que costumam mais cair nas provas, né, da área da educação, e outras, né, partes, por exemplo, que cai mais na área da saúde, que fala, né, como os direitos das crianças aí começam quando as mães, né, estão gestantes ainda. São artigos que envolvem mais aí a parte da saúde, a questão dos assistentes sociais, questão de família, né, composição familiar. Então, essas partes mais específicas a gente não vai ver aqui, e eu trouxe os artigos mais relacionados aí à área da educação, que cai mais nos concursos da área da educação, e suas questões também ilustrativas nesse sentido, tá? Então, a gente vai ver tanto a letra da lei, né, ler os artigos, né, que eu trouxe aqui na íntegra, e vamos ver exercícios, né, para fixar esse conteúdo que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, artigo 8º, né, 8º, fica instituído, isso aqui é uma novidade, tá, gente? Eu acho que eu não coloquei aqui, mas se eu não coloquei no PowerPoint, eu vou, antes de enviar o documento, eu vou acrescentar aqui para vocês, tá? Que é as últimas alterações, que aí é interessante a gente fixar nisso, que é as últimas alterações que a gente teve no ECA, que aí de novidade eu coloco aqui no final, antes de enviar esse PowerPoint, que eu não coloquei. Mas essa daqui, por exemplo, é uma, tá? Que fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que inclui o primeiro dia de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas protetivas e educativas que contribuam para a redução da incidência de gravidez na adolescente, né? Então, essa é uma alteração aqui no ECA de 2019. Então, é uma coisa, né, mais recente, é bom ficar atento a isso. Tem outras também, e aí é o que eu falei aqui com vocês, ao final eu vou trazer isso. Não está nesse PowerPoint, mas antes de enviar ele para a plataforma, isso vai ser acrescentado. Artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, do SUS, observando o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, né? Olha aqui, de novo, aqui a palavrinha integral, né? A gente não vai achar aqui nesse estatuto a palavrinha parcial, né? Quando a gente está falando aí de garantia de direitos de pessoas em desenvolvimento, né? Crianças e adolescentes, é sempre integral, tá? Parágrafo 1º do artigo 11º. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habitação e reabilitação. Aqui, né, como a gente viu na primeira parte desse estatuto, já fala de nenhum tipo de discriminação. E esse parágrafo vem falando, né, especificamente aqui da criança com deficiência. Mas como a gente já viu lá, é sem nenhum tipo de discriminação, né? Então, vem uma coisa casar com a outra, mas se nenhum tipo é nenhum tipo, né? Como já tinha apresentado lá para a gente das crianças com deficiência também. Parágrafo 2º. Incumbe-se ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação e reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Os profissionais que atuarem no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Quem são aqui, né, gente, Cadê os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância?
Por que eu deixei esse artigo 11º aqui, né? Porque os profissionais da educação, eles são profissionais, né, que atuam aí no cuidado diário ou frequência de crianças na primeira infância, né? Então, a lei aqui, né, está garantindo, né, assegurando que, né, esses profissionais receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento, né, psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário dessas crianças. Artigo 13º. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra crianças ou adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhados sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude, né? Aqui, gente, é interessante, né? A gente gravar essa questão do sem constrangimento e aonde que é feito encaminhamento, né? Para gestantes ou mães que querem aí fazer, né? Entregar seus filhos para adoção. A Justiça da Infância e da Juventude, tá? É esse o encaminhamento que tem que ser feito. Não é a delegacia da mulher, nenhum tipo outro de delegacia, né? Não é ao Conselho Tutelar, é a Justiça da Infância e da Juventude. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, né, e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento da criança na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Artigo 14. O SUS promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção de enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Aqui vem outra, né, parte bastante importante do parágrafo 1º do artigo 14, que fala para a gente a questão da vacinação. A gente que, né, está vindo aí bem nesse momento, né, pós-pandemia, questão das campanhas, né, de vacinação infantil, né, caindo, né, esse parágrafo 1º, que ele foi incluído em 2016, traz para a gente aí a obrigatoriedade da vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, tá? O SUS promoverá atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes, de forma transversal, integral e intersetorial, com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança, né? Aqui, nessa segunda parte do ECA, foca muito na questão das gestantes, né? Dos cuidados com as gestantes. Então, por isso que eu trouxe poucos artigos aí, trouxe os que cabem mais aqui, a questão do castigo físico, que é coisa que a gente pode observar, né, aí na nossa prática profissional mesmo, né, a questão da gravidez da adolescente, na adolescência, que é coisa que a gente pode observar aí na nossa prática social, na prática profissional, e que estão previstos aqui no ECA, como, né, a gente não pode omitir essa informação, essa ajuda, esse socorro, tá bom? Agora a gente vai para o artigo 74 e aqui eu já trago uma questão ilustrativa, tá? Essa é a parte do ECA que trata sobre a questão da informação, da cultura, do lazer, do esporte, diversões e espetáculos, né? Que são aí direitos garantidos, né, às crianças e adolescentes. Então, artigo 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles,
as faixas etárias a que não se recomendam, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada, né? Aí a gente vai lembrar de programas de TV, de filmes, né? De espetáculos mesmo, com a classificação indicativa, né? Daquele entretenimento, né? Então, o poder público, né, através do órgão competente, que vai regulamentar essas especificações, né? Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Artigo 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos, isso aqui é importante, tá? Somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhados dos pais ou responsáveis. Então, mesmo que a classificação indicativa for menor, né, do que 10 anos, né? A criança, né, só pode entrar acompanhada de um pai ou responsável, mesmo que aquela faixa etária seja adequada para ela. As menores de 10 anos precisam desse acompanhamento, né? Artigo 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou enunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição, né? Então, aqui diz respeito mesmo ao horário, né? Você não pode exibir nenhum espetáculo que seja para acima de 18 anos, né? Em horário da tarde, por exemplo, tá? Artigo 77, que não seja adequado à idade. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Parágrafo único. As fitas a que se alude esse artigo deverão exibir no invólucro informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que eles se destinam, né? Então, isso tem que estar expresso na capa, seja aí num vídeo, e criança com menos de 18 anos, né? Não pode, por exemplo, alugar adolescente, né? Criança, adolescente com menos de 18 anos. Os menores de 18 anos não podem alugar um vídeo, por exemplo, que não permita aquela classificação, tá? Artigo 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializados em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca, né? No mesmo contexto aí dos vídeos, né? Artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, ou por casas de jogos assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e permanência de criança e adolescente no local, afixando aviso para orientação do público. Ficou pequenininho aí? Mas eu quis trazer, né, todos os artigos que tratam aí dessa questão da informação, do acesso à cultura, lazer, né, dessas classificações. E aí, quando eu transformar esse PowerPoint em
em PDF vocês vão poder aí ampliar e ler, né, com maior tranquilidade, se foi difícil aí acompanhar a leitura, tá bom? E aí uma questão aqui ilustrativa que eu trouxe dessa parte específica aqui, né, dessa seção da informação, cultura, lazer, é uma questão que diz assim: segundo, né, o que dispõe o ECA no tocante à informação, cultura, esporte, diversões, espetáculos, é correto afirmar que toda criança ou adolescente terá acesso a diversões e espetáculos públicos, independente da classificação de faixa etária? Errado, né? A gente acabou de ver que não. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Já passei aqui para a gente ver que foi essa que é a correta, né? A gente acabou de ver aqui, né? Que no horário destinado para esse público, os programas a serem exibidos têm que ser educativos, artísticos, culturais e informativos. E aqui a gente vê, né, outras 3 questões aqui incorretas, que vem falando das revistas, né, e publicações contendo material impróprio ou inadequado à criança e adolescente não poderão ser comercializados em bancas de jornais ou livrarias abertas ao público em geral. Não é isso que está dizendo, né? Tem dando recomendações aqui como que essas revistas, né, tem que ser, podem ser comercializadas, mas não está, né, não tá na letra da lei que ela não pode ser comercializada em bancas de jornais, né, em revistas. Aqui sobre as editoras, cuidarão para que as revistas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas não sejam comercializadas ao público infantil, sob pena de multa e apreensão do material. Não é previsto na lei nenhuma pena de multa ou apreensão do material, né? Não está escrito isso ali, né? Não está previsto. A entrada e a permanência de crianças e adolescentes em estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca, casas de jogos, somente será permitida se acompanhada de um dos pais ou responsáveis, né? Aqui o que está falando, né? É que nem não está garantido que a entrada é permitida com os pais nem responsáveis, né? O artigo 80 aqui, tá? Aqui é que, né, os donos desses estabelecimentos não permitirão a entrada e a permanência de crianças e adolescentes, né? Sem a prerrogativa de que, acompanhado de pai ou responsável, possa. Beleza? Aqui mais uma questão. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ação, eu acho que está aqui, ó. Eu não trouxe o que... Eu, na verdade, não respondi essa questão. Mas tá bom, a gente vai responder aqui agora. Mas eu achei que eu tinha colocado. Se eu não coloquei, eu coloco depois. À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ação de natureza disciplinar que seja aplicada com o uso da força física sobre a criança e resulte em lesão é definida como castigo. Aqui eu vou responder para vocês, é a letra E, físico, mas eu vou trazer qual artigo. Engraçado, eu jurava que eu tinha colocado. Qual artigo que está falando sobre isso daqui, tá? Que vem falando dos castigos físicos aí, tá? À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ação de natureza disciplinar que seja aplicada com o uso da força física sobre a criança e resulte em lesão é definida como castigo físico, tá bom? A gente vai ver aí sobre os castigos físicos e aí eu trago qual que é a parte da lei que vem falando sobre isso. Capítulo 2, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 5º. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e na lei. Aqui a gente, né, volta a falar da questão da pessoa com desenvolvimento e dos direitos que já foram, né, mencionados anteriormente na lei, como eu já falei aqui, né, a lei, todas as leis, na verdade, né, ela vem sempre reforçando, né, o que foi dito, né, previsto nos seus artigos anteriores. Artigo 16.
O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar nos logradouros, né, nas ruas, aí, nos espaços públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação, né? Então, referente aí ao direito de liberdade, né? O direito de liberdade que é garantido às crianças e adolescentes, eles compreendem, né? Quais aspectos? Esses 7 aspectos aqui, previsto no artigo 16. Artigo 17. O direito ao respeito, né, do que trata a lei, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais, né? Então, o que compreende aí o direito ao respeito? É dever, artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Beleza? Então, aqui, esse capítulo 2, né, do ECA, vem trazendo aí as garantias do direito, né, à liberdade, ao respeito, à dignidade, o que abrange, né, cada um desses direitos dentro do Estatuto. Artigo 18A, desse lado de cá, né, são artigos importantes. É aqui que fala do castigo físico, tá, gente? Eu acabei deixando um longe do outro, mas era aqui. Artigo 18A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Aqui a gente tem algumas nomenclaturas, essa questão da família ampliada, aqui não usou, aqui está usando pelos pais, né, mas da família natural, que corresponde aí, né, o que é família natural? Pai, mãe, ou um dos pais, né, que seja, né, e seus filhos, né, seus irmãos. Essa é a família natural. Família ampliada, tio, primo, tudo que, né, abrange aí, é o que passa dos pais e dos irmãos, tá bem? Parágrafo único. Para fins dessa lei, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, né? Que resulte em sofrimento físico, lesão, tratamento cruel ou degradante, conduta, tratamento cruel ou degradante, né? Castigo físico. Acabei emendando uma coisa na outra. Vamos até voltar aqui para a gente ler, ó. À luz, né, a ação de natureza disciplinar que seja aplicada com o uso da força física sobre a criança e resulte em lesão é definida como castigo físico. Tá vendo? Aqui, ó, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança e o adolescente, né? Então, é o castigo físico, né? Essa daí é a classificação do que é, né? O significado do que é o castigo físico. E o castigo físico aí, ele pode, né, proporcionar o sofrimento físico, causar, né, e a lesão. E o tratamento cruel ou degradante é uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que resulta, né, que pode causar humilhação, né, que humilhe, ou ameaça, né, ou ameace gravemente, ou ridicularize, né.
Então, a gente tem aí esses dois tipos de sofrimento, né, para a criança e para os adolescentes, seja o castigo físico, né, que resulta em sofrimento físico ou lesão, ou o tratamento cruel ou degradante. Mais uma questão aqui, né? Para os efeitos da lei do ECA, considera-se. Tá, aqui fala da faixa etária, tá? Por isso que eu já coloquei aqui no cabeçalho o artigo 2º, né, que vem falando para a gente qual que é aí a faixa etária que compreende criança e adolescente, aquele artigo lá do inicinho do ECA. Então, já indo aqui direto à resposta, a gente, né, já sabe que criança é a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12... aqui tá errado. Não, tá certo. Achei que eu tinha marcado errado. As outras era a criança até 14 anos, não é 14. A outra criança, a pessoa até 12 anos de idade completos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Criança, a pessoa até 14 também está errado. Criança, a pessoa até 16 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 16 e 20. Também está errado. Tá. A diferença entre a B e a C é só uma palavrinha, tá vendo, gente? A pessoa até 12 anos de idade incompletos. Quando eu fui ler, eu li e acabei lendo a de baixo, né? Por isso que eu achei que estava errada. O artigo 2º, né? A classificação aí do que é criança, a faixa etária é até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Mais uma questão aqui para a gente. Considera-se criança sobre o mesmo assunto para os efeitos do ECA a pessoa criança, tá? Então, aqui, ó, ele está colocando especificamente o que considera criança. Então, a gente só tem que achar a informação do que é criança. Por isso que eu coloquei aqui o artigo 2º, parágrafo único, só para a gente lembrar que há uma exceção aí, não nem para a faixa etária, mas para quem se emprega o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, entre as alternativas, tem falando que criança é a pessoa até 13 anos de idade incompleto, a pessoa até 14 anos de idade incompleto, a pessoa até 12 anos de idade incompleto, a pessoa até 21 anos de idade incompleto, né, do que trata esse parágrafo único desse artigo 2º, mas não, né, esse parágrafo único, eu acabei de falar, não trata sobre a faixa etária, e sim para quem se aplica o ECA, e a pessoa até 16 anos de idade incompleto. Como a gente acabou de ver, é até 12 anos de idade incompleto, é considerado criança, né? A partir dos 12 completo, adolescente. Vamos aqui ver agora o artigo 7. Artigo 7. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Esse artigo aqui, essa parte da lei, a gente já viu uma parte dela, que é aquela parte que eu falei com vocês, que fala, que cai muito na área de saúde, tá? Mas tem umas partes aqui que podem, né, que a gente tem que ter ciência, porque pode acabar caindo aqui nas provas de educação, tá? Então, a proteção à vida e à saúde, que permite o nascimento, né? Porque aqui está falando bem das gestantes mesmo, o desenvolvimento sadio e harmonioso. O artigo 8º. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Aqui é interessante
a gente memorizar essa questão do pós-natal aí, né? Que os direitos das gestantes, né? Das puérperas, não se acaba ali logo depois do nascimento da criança, né? Tem aí um atendimento, né? Uma atenção nesse pós-natal também, pós-nascimento, tá? O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito da opção da mulher. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar, responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços e grupos de apoio à amamentação. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar, né, minimizar aí as consequências do estado puerperal. A assistência referida no parágrafo 4º desse artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestarem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontram em situação de privação de liberdade, né? Outras partes aqui do ECA, né, gente, eu falei com vocês, que é interessante fazer o estudo, a leitura de forma calma mesmo, de todo o estatuto, porque ele vai tratar de várias situações, a questão da adoção, da tutela, né, da família substituta, que não costuma cair muito especificamente em provas da educação mesmo, né, que vai focar mais aí na questão do direito à educação, do direito das próprias crianças e adolescentes, não desses pormenores da lei, tá? Mas é interessante a gente fazer a leitura, assim, para a gente, né, não ser pego desprevenido, saber entender alguns termos que porventura pode cair, tá? Igual essa questão da adoção, do direito, mesmo que as mães se tenham interesse de entregar os filhos para adoção, tá? Tem uma parte da lei específico sobre a adoção aí, tá bom? E aqui eu já coloquei qualquer resposta correta, né? É uma questão que eu trouxe sobre esse artigo 7, que vem falando sobre o direito à vida e à saúde, que é correto afirmar. Entre as alternativas, a gente tinha: os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação durante toda a gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, conforme disponível no município. O que a gente acabou de ver aqui, que é no último trimestre, né? Incumbe ao poder público e a toda a sociedade proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, exclusivamente no período pré-natal, né? Lembra que eu falei com vocês aí sempre que, né, pré-natal e pós-natal, todas as partes da lei vêm falando desse pré e desse pós, né? Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável, sem englobar os grupos de apoio à amamentação. Sempre quando tem, né, algum tipo de exceção aqui no estatuto, é bom ficar atento, tá? Sem isso, com exceção disso, ficar bem atento, porque costuma ser uma pegadinha aí de que não é a resposta correta, porque aqui o ECA é sempre garantindo direitos, sempre colocando direitos, garantindo direitos, e não exceções a esses direitos, tá bom? O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária, né? O que está previsto aqui no artigo 8, parágrafo 1º, tá bom? As mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção não gozam dos cuidados pós-natal de amamentação. Errado. Aqui mais uma questão, né? A lei, né? A ECA, denominada Estatuto da Criança e Adolescente, prevê nas disposições preliminares quais os direitos da criança e do adolescente, sendo correto afirmar que a criança e o adolescente têm direitos fundamentais restritivos. A gente já para por aqui, né? Não é restritivo
falei com vocês para ficar atento aí sobre essa questão restrição, parcial, né? Já acaba a questão por aqui. Tem acesso parcial aos direitos fundamentais. Não é parcial, é integral, né? Já acaba a questão por aqui. Letra C. Gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo assegurado por lei todas as oportunidades e facilidades a fim de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade, que é exatamente do que, né, vem expresso lá na letra da lei, o artigo 3º, né? A criança ou adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral do que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. E aqui, a letra D, que está errada, né, vem falando aqui que, né, para os efeitos do ECA, que é de se tiverem até 13 anos e entre 14 e 18. E não é isso, né? Não é essa faixa etária. Agora, né, são artigos aqui que eu coloquei até na íntegra, porque são muito importantes, porque é a parte do ECA que vem falando aí do direito da educação, da cultura, do esporte ou lazer, né? Mais especificamente do que nos atinge aqui é da educação. Então, são artigos importantes, tá bom? Artigo 53, do 53 ao 59. A criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, né, por nós, professores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais, né? Então, aqui a gente está colocando os direitos da criança, né, e dos adolescentes em relação à educação e do direito dos pais ou responsáveis, né, de ter ciência desse processo pedagógico. Artigo 53A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas ilícitas. Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a eles não tiveram acesso na idade própria, ao EJA, né? Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, né? Então, é dever do Estado aí oferecer o ensino fundamental, né? O ensino médio, atendimento educacional especializado aos, né? Aqui tem um termo que não é usado mais, né? Os portadores de deficiência, as pessoas, né? Com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A gente vai ver isso, a gente já viu na LDB, né? A gente vai ver isso na legislação própria de pessoas com deficiência. Atendimento em creche e pré-escola a crianças de 0 a 5 anos de idade. Lembrando aí que a gente já estudou sobre essa questão, né? Do 0 a 3 anos em creche, pré-escola dos 4 a 5.
acesso aos níveis mais elevados do ensino, a pesquisa e a criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do adolescente trabalhador, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático-pedagógico, transporte, alimentação e assistência à saúde, acesso ao ensino obrigatório e gratuito, é direito público subjetivo. Tudo isso que a gente está vendo aqui, né, gente, escrito exatamente igual, né, a gente viu aqui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente, né? Por quê? Aqui vem falando logo no seu parágrafo primeiro a questão do direito público subjetivo. Se é direito público subjetivo, né, o poder público tem o dever, né, de ofertar isso. Ele não ofertando, a gente pode, né, cobrar esse dever e é obrigação dele garantir, né, porque é um direito público subjetivo que nos dá garantia de cobrar se aquele direito não está sendo oferecido. Parágrafo 3º, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar junto a seus pais ou responsável pela frequência à escola. Depois a gente vai ver, logo depois aqui do lado, a questão dessa frequência, né? Zelar pela frequência dos menores de idade, aí, menores de 18 anos, na escola, né? E aí o encaminhamento ao Conselho Tutelar, como vai tratar os demais artigos. Então, compete, né, ao poder público aí fazer esse controle da frequência para zelar, né, junto aos pais e responsáveis, a obrigatoriedade dessa frequência. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Então, como é direito, né, subjetivo de estar aí, né, de ter acesso ao ensino público, à educação, né, como um direito, é dever dos pais, né, é obrigação deles, dever dele matricular seus filhos na rede regular de ensino. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares, né? Então, todas as medidas, né? Seja entrar em contato com os pais por carta, por ligação, por e-mail, por reunião, né? Acabou-se todas aí as estratégias pedagógicas, né? É dever aí dos dirigentes de estabelecimentos, né, de ensino, as instituições escolares, comunicar ao Conselho Tutelar. Elevados níveis de repetência, a gente também comunica ao Conselho Tutelar. Aluno que está lá no 7º ano com 3 repetências, 4 repetências no mesmo ano de ensino, né? Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para a programação cultural, esportivas e de lazer voltados para a infância e a juventude. Então, gente, essa é uma parte da lei do direito à educação importante para a gente memorizar, né? Que vem falando aí o que as crianças têm direito, qual que é o direito dos pais, né? Deveres dos pais também, qual que é o dever do Estado, né? Dever das instituições escolares, né? Quando que se faz o encaminhamento, né? As instituições escolares para o Conselho Tutelar.
Então, é uma parte da lei que trata especificamente do Senado da Educação, então é importante memorizar, fazer sua leitura na íntegra. Agora a gente vai para a parte das medidas de proteção, onde a gente vai falar das medidas de proteção, dos atos infracionários, das medidas socioeducativas logo depois, tá? Então, lá no artigo 98, vem trazendo para a gente que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados por quem, né? Haverá medidas de proteção à criança e ao adolescente sempre que haver violação desses direitos garantidos pelo ECA, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou em razão da conduta, né, da própria criança e do adolescente. Das medidas específicas de proteção, artigo 99. As medidas previstas nesse capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulamente, bem como substituída a qualquer tempo. Artigo 100. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, que a gente acabou de ver, né, omissão, ação do Estado, omissão ou abuso dos pais, ou conduta das próprias crianças e adolescentes, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Então, quais são essas medidas de proteção previstas no ECA por ação, né, do Estado, dos responsáveis ou por conduta? O encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporário, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicomanos, acolhimento institucional, inclusão em programas de acolhimento familiar, colocação em família substituta. Parte do ECA aqui, logo depois, né, do que vem falando das medidas de proteção, vem falando aí da prática do ato infracionário, né, do ato infracional. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. São penalmente imputáveis os menores de 18 anos, sujeito às medidas previstas nessa lei, né? Então, como as pessoas em desenvolvimento, as crianças e adolescentes são penalmente imputáveis, quando elas cometem, né, alguma ação que poderia estar descrita, né, no Código Penal, mas elas não respondem por isso, elas respondem como ato infracional que estão previstos aqui no ECA, tá? Então, para o efeito dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato, né? Então, passada aí dos 18 anos, ele responde pelo Código Penal, né, brasileiro. Se foi 17 anos, 11 meses, ele ainda, né, vai ser aí respaldado pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo aí ter, né, ficar aí como uma medida, né, como um ato infracionário, né, cumprindo aí uma medida socioeducativa até os seus 21 anos de idade, né? Por isso que é importante esse parágrafo único, né? Tem que ser considerada a idade do adolescente a data do fato, né? Tendo 17 anos e seus meses aí, né? Seus 18 anos incompletos,
ele ainda vai estar respaldado pelo ECA, tá? Artigo 105. Ao ato infracional praticado por criança, corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Importantíssimo, importantíssimo, por quê? Criança até 12 anos de idade incompleto, correto? Criança só está previsto medidas de proteção. Quais são elas? Essas previstas no artigo 101, né? Adolescente está previsto, né? Tanto medidas de proteção quanto medidas socioeducativas aí, né? Eles já cometem aí um ato infracional. Se uma criança comete ato infracional, o que está previsto para ele é uma medida de proteção. Adolescentes, né? Ele já passa para outra instância que ele pode também ter aí que cumprir uma medida de proteção e uma medida socioeducativa, tá bom? É importante aí esse artigo 105, porque tem essa diferenciação, né? Por isso que é importante a questão da faixa etária. Criança, né, não vai cumprir aí uma medida socioeducativa, né? Artigo 108. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Aí a gente vai ver aqui a questão de quais são essas medidas socioeducativas, né? A internação é uma delas, mas o artigo 108 está trazendo para a gente que a internação antes da sentença, ela pode ser já determinada, mas pelo um prazo máximo aí de 45 dias. Tá? E aí agora a gente vai ver quais são essas medidas socioeducativas em que está prevista aí que está prevista aqui no ECA, né? Artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Tá vendo como que na própria letra da lei já deixa bem específico aqui? Não pode ser, né, uma medida socioeducativa, uma criança, ela não cumpre ela, né? Quem cumpre medida socioeducativa é só adolescente, né? Criança, o que está previsto para criança são medidas de proteção, tá bom? Então, medidas socioeducativas, quais são elas, né? Que os adolescentes, né, podem aí receber: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistiva, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, qualquer uma das previstas no artigo 101, né? Porque aí os adolescentes eles podem cumprir medidas de proteção e medidas socioeducativas. Parágrafo 1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Parágrafo 2º. Em hipótese alguma e sob pretexto algum será admitida a prestação de serviço forçado. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado em local adequado às suas condições. Artigo 113. Aplica-se a este capítulo o disposto nos artigos 99 e 100, que está bem aqui, né? Que elas podem ser, né, aplicadas de forma isolada ou cumulativa, então não é uma advertência ou outra, né? E o artigo 100, na aplicação de medidas, levará em conta as necessidades pedagógicas, preferindo aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Beleza? Artigo 114. A imposição das medidas previstas nos artigos 2º e 6º do artigo 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão nos termos do artigo 127. Tá? Então, aqui está falando da questão da existência de provas para que seja aplicada essa medida socioeducativa, que é a prestação de serviços comunitários e a internação em estabelecimento educacional. Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada somente
que houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Agora, uma questão para a gente treinar aqui. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, qual é o procedimento que deverá ser adotado pelos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental nos casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares e os casos de elevados níveis de repetência? Deixa eu só voltar aqui e ver se está gravando. Tá sim. Então, aqui é uma questão bem específica aqui para a gente da área da educação, tá? O que né, o estabelecimento de ensino aqui, de ensino fundamental, tem que fazer? Encaminhar ao Ministério Público para a devida advertência ao aluno, comunicar ao juiz da infância e juventude, notificar a secretaria da escola para devido registro no livro de ocorrência, registrar no diário de classe para posterior notificação ao conselho escolar, comunicar ao conselho tutelar. Já coloquei a resposta correta aqui, como a gente bem viu, né? Esgotado aí os recursos pedagógicos, né? Os recursos escolares, a evasão, o acúmulo de faltas injustificadas deve ser comunicado ao conselho tutelar, que vai verificar a situação. Aqui a gente volta lá para o inicinho da lei de novo, né? Que é o artigo 4º, que a gente já tinha visto, tá? Mas que eu coloquei aqui novamente, que é para ajudar a gente a responder a questão número 8. Então, como a gente já viu, tanto na videoaula anterior como rememorou no início dessa, vamos direto para a questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece ser assegurado com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Assim, oficial da Infância e da Juventude orientou os profissionais da saúde de um hospital particular sobre o dever que possui de respeitar tal princípio, quando do atendimento de crianças e adolescentes na emergência. A orientação do oficial da infância e juventude nessa hipótese está... Primeiro a gente tem que saber, né? Correta, incorreta? Isso aqui já ajuda a gente a eliminar a questão, né? Correta, porque a prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro. Incorreta, pois a prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro apenas na rede pública. Incorreta, já que a prioridade abrange a precedência de atendimento no serviço de relevância pública. Incorreta, pois inexiste prioridade quando não há destinação privilegiada de recursos públicos. Correta, uma vez que a garantia da prioridade abrange a necessidade de uma intervenção mínima. Né? Aqui do lado eu coloquei a lei, né, gente, a letra da lei, para ajudar a gente a responder, né? Mas aqui você viu que as questões ficam muito parecidas, né? A gente primeiro vai aí de eliminação, se né, essa orientação estaria correta ou incorreta. Eu falei com vocês aí, né, da questão do público e privado. Então, isso aqui seria uma grande pegadinha, né? Porque fala ali de um hospital particular e tudo mais. Mas quando a gente está falando aí de socorro, né, de saúde, a orientação está correta, porque a prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro, né? E aí, nessa alternativa, não vem nada de público, de privado, né? Nesse sentido, é a primazia de receber proteção e socorro, né? Que vem aqui na nossa letra A, ó, primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, né? Em qualquer circunstância, né? Receber proteção e socorro em qualquer circunstância, seja ela em hospital público ou privado, tá bom? Aqui, exercício número 9, né? Questão número 9, se eu não me engano, é o último que eu trouxe. Opa, coloquei a resposta aqui. O último exercício que eu trouxe, e a gente vai ver essa questão da família, né? O que se entende de família aqui no ECA, né?
No que diz respeito à família, de acordo com ECA, assinale a afirmação verdadeira. Então, vamos ver aqui no artigo 25 do ECA do que trata a família natural, que eu já comentei com vocês lá no início, né? Entende-se por família... Acho que agora deu aqui gravação. O que se entende por família natural aqui no ECA, né? Entende-se, artigo 25, por família natural, a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles, né? Um deles e seus descendentes. Seus filhos, tá? Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formado por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade, seja avós, né, tios, primos. Artigo 26. Os filhos havidos, né, fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunto ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Né? Aqui a gente está falando dos filhos, né, que né, os pais não são casados. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhes ao falecimento, se deixar descendentes. O reconhecimento, aqui está falando do reconhecimento da paternidade até mesmo depois do falecimento, né? O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo da justiça. Então, vamos lá. A questão diz que, no que diz respeito à família, assinale a afirmação correta. Então, o que é família para o ECA? Né? Entende-se por família extensa ou ampliada aquela formada mediante guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança ou do adolescente. Errado, né? Vai ter uma parte do ECA que vai falar especificamente sobre a guarda, tutela ou adoção, né? Mas o que é família para o ECA não diz respeito a isso, né? A família extensa ou ampliada é aquela formada a partir disso. Não, né? A gente acabou de ver. Entende-se por família extensa ou ampliada a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Isso não é família extensa ou ampliada, isso é família natural, né? Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Exatamente, né? O que significa família natural. Entende-se por família natural aquela que se tende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formado por parentes próximos ou com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Não, isso é família ampliada, né? Então, nossa resposta correta a gente tem que saber, né, os termos exatamente para saber identificar o que é uma coisa, o que é outra, tá? Então, a resposta correta aí da nossa questão é a letra C. Então, é isso, gente. Nossa aula vai se encerrar por aqui. Como a gente viu, a gente não viu todas as leis, né? Seria impossível, né? Olha o tempo que a gente gastou para ver algumas leis e alguns exercícios. O que eu vou fazer aqui agora no material, vou fazer isso agora, é colocar quais são as alterações mais recentes que a gente teve no ECA. Então, depois, aqui no final, né, desse slide, eu não coloquei, mas eu vou colocar agora. Aí eu vou transformar o arquivo em PDF e encaminho para vocês a gravação, né, na plataforma, a gravação da videoaula e esse documento aqui em PDF, tá bom? Já fica aqui novamente, eu acho sempre importante reforçar que, né, a videoaula está aqui, a gente pegou as leis, né, eu fiz aí um recorte das leis mais importantes, do que cai mais nas questões que eu trouxe, a questão da parte específica da educação, né, a primeira parte da lei, que é muito importante, que vem aí, né, dos direitos,
da classificação da faixa etária, mas a lei é muito extensa, vale a leitura de outras partes da lei para a gente não ser pego desprevenido, tá bom? Um forte abraço, bons estudos para todos. Precisando de mim, vocês sabem, né? É só mandar mensagem que eu estarei disponível para responder qualquer dúvida, tá bom? Até mais.